Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Sejam bem-vindos. A viajante desta semana andava a caminhar pela antiga Birmânia quando foi assaltada por uma ideia. E se eu pedalasse pelo Irão? A ideia andou ali a fermentar e a nossa viajante foi então viver para a China. No país dos pagodes, comprou uma bicicleta e começou a praticar a arte de pedalar. Depois chegou a hora de regressar a Portugal. O regresso a casa durou 9 meses, foi feito pela chamada Rota da Seda, onde se incluíram então 2 meses a pedalar pelo Irão. O que viu, que perigos enfrentou a nossa viajante e com quem se cruzou, é o que vamos saber tudo na próxima hora. Anita Faria, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo. Obrigada. Grande coragem, e não digo isto com condescendência alguma, é preciso ter muita coragem para se lançar num país distante e com o qual não temos, enfim, nenhuma similitude, que é o Irão, e fazê-lo de bicicleta. Mas não sei, para mim nunca me pareceu assim particularmente Perigoso. Nem senti muito medo. Há uma escritora que é a minha escritora favorita e ela diz que a coragem é quando temos medo e fazemos alguma coisa. E eu realmente não senti medo, portanto também não me senti muito corajosa. És uma viajante inconsciente. Se calhar. És. Já agora, qual é a escritora? A tua escritora? Ursula Murphy. Ok. Escritora de viagens. Que tu gostas? Que eu adoro. Adoras. É uma escritora que anda contigo há muito tempo ou chegou tarde à tua vida? Chegou com as viagens. Foi? Sim, com a minha primeira viagem na Índia. Tinha comprado um livro dela e li-o enquanto estava a viajar e fiquei apaixonada porque ela é incrível. Então... Muito bem. Olha, tu és uma jovem, mas começaste a viajar tarde, não foi? Sim. Eu não saí da Europa antes dos 30. Ainda não tinha saído da Europa. Já tinha vivido em outros países. Tinha vivido na Itália, e vivia no Reino Unido. Mas foi o casamento de uma amiga na Índia que me levou a viajar pela primeira vez. Portanto, foste à Índia assistir ao casamento da tua amiga? Sim. E aproveitaste para ficar lá uma temporada, não foi? Exato. Fiquei lá um mês. Depois do casamento, os outros convidados foram embora e eu viajei sozinha pela primeira vez, com muito apoio de um grande amigo meu, que é jornalista, Tiago Carrasco. Ok. E que me disse: Anita, vais ver que depois disto não vais querer outra coisa. E tinha razão. Ok. Foi uma espécie de abre-olhos, essa viagem de um mês pela Índia. Sim. É um grande choque, não é? Sim, mas para mim foi como começar a ver a vida em Technicolor, é incrível, desde o início. Tudo a cores, não é? Sim. É tudo explosivo lá na Índia, não é? As cores, os cheiros, enfim, depois os contrastes sociais também, não é? Sim. Muito vincados. Muito bem. Gostaste então dessa viagem do mês pela Índia? Adorei, tanto que voltei para viajar durante mais 6 meses e depois desses 6 meses eu pensei, não, eu quero viver aqui. Olha. E fui viver para Delhi. Ok. Quanto tempo viveste na Índia? Então o tempo que vivia em Delhi foi tipo 10 meses. 10 meses, ok. Sim. É fácil, uma coisa é viajar, outra coisa é viver. Viajar pode ser fácil, não é? Viver. É mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo. É mais fácil porque todos aqueles desconfortos de viagem não existem. E podemos ter uma vida muito tranquila. Eu vivia no sul de Delhi, com umas colegas de casa indianas. Nós tínhamos uma senhora que vinha cozinhar todos os dias e limpar a casa e me trazia chá. Eras uma madame na Era Índia. Uma madame. A minha mãe ficou preocupada com a tornar-me demasiado madame.
Sim, mas por outro tempo tínhamos estas coisas muito, muito convenientes, muito agradáveis, mas depois Delhi é uma cidade também difícil. Difícil, particularmente para as mulheres também, não é? Tinhas de ter algumas preocupações que não terias, essencialmente sair à noite, especialmente depois de uma certa hora. Quando começavas a deixar de ver mulheres na rua, aí começavas também a autodisciplinar-te. Exatamente. Não é? E a pensar em ti. Exatamente. Tens de fazer uma adaptação. Muito bem. Portanto, viajaste muito pela Índia, é um país que conheces bem, viveste também na Índia, mas tu és uma verdadeira globetrotter, não é? Já viveste em montes de sítios, pelo que percebi. Sim. Vive. Pelo que percebi, que já nos disseste também. Exatamente, sim. Sim, foi em Itália, foi no Reino Unido, depois foi para a Índia e depois, quando estava na Índia, percebi que não ia conseguir ficar lá. Já agora fazias o que na Índia? Eu trabalhava num hostel, na verdade numa agência de viagens para backpackers. Ok. Mochileiros. Sim, mochileiros, exatamente. Uma agência de viagens para mochileiros e ao mesmo tempo dava aulas de português na escola onde eu estava a estudar hindi. Porque, outra das minhas paixões é línguas. Ok. E sabes falar hindi? O meu hindi está bastante fraco. Ainda consigo entender alguma coisa. Boa. Como é que se diz bom dia em hindi? Não se diz Não se diz bom dia. Saúdam-se as pessoas com outra coisa qualquer. E isso também depende. Muitas vezes hello é o mais prático, porque cada religião tem a sua forma de saudação e às vezes é melhor simplesmente não dizer nada antes de abrir um incidente diplomático. É isso? Hello. Vale para tudo. Boa, então, depois da Índia foste para onde? Então, quando estava na Índia, conheci um viajante que estava a viajar a pé desde Cardiff, na Escócia, no País de Gales. País de Gales, sim, desculpa, sim. Até a Austrália, a pé. E eu perguntei-lhe se eu não podia juntar-me a ele. Ele disse: na Índia não, mas se quiseres, quando eu sair da Índia vou para o Myanmar, queres vir ter comigo? Bora. Então a minha ideia foi: ok, eu vou passar um mês a viajar com ele e depois vou juntar dinheiro para viajar mais. Então fiz um curso de ensino de inglês como segunda língua em Londres. De Londres voei para Myanmar e fui ter com ele e passei um mês a viajar com ele a pé. Foi, de todas as experiências que tive, foi a mais dura. Uma pessoa pensa, não, é andar é duríssimo. Pois é. Duríssimo. E sobretudo naquele clima, não é? Super quente. Úmido, quente, super não é? Úmido. No fim da monção, da época da monção. E depois ele porque ele já tinha viajado durante anos, já estava no 3º ano a viajar, ele tinha ficado cada vez mais despojado. Ou seja, ele não viajava com comida, ele não viajava com praticamente nada. E apareces tu com uma mochila de 80 litros cheia de comida, e cheia de roupa. Não, eu segui as indicações dele e ele diz tipo, o mínimo possível. O mínimo possível, muito bem. Então... Mas conta-nos, como é? Tu atravessaste o país todo, a Birmânia toda, sim. Foi? De norte a sul, não foi de quase norte, toda? Eu só um mês, só pude andar um mês. Só? Sim. No fim daquilo fiquei doente mesmo, no corpo... Sim, no fim daquele mês o meu corpo... como desligou e ele disse, já tinha acontecido várias vezes, tipo, no último dia comecei a ter febre e ele disse, esse é o teu corpo a dizer para parares. Ok. Então fiquei mesmo mal. Muito bem. Portanto, um mês inteiro, boa parte da antiga Birmânia, hoje Myanmar. É um país lindíssimo, não é? É, mas na verdade as pessoas dizem, e viste aquilo, Não, o que eu vi foi a estrada do norte da fronteira até Mandalay. Conheci Mandalay, super bonito, mas até lá é tipo, fomos por uma estrada pela Asian Highway, que estava a ser construída, que é uma espécie de uma via que liga os países desde a Índia, tipo Tailândia, Birmânia, esses países todos, e que estava a ser construída, então não havia nada. Houve uma altura que, houve uns 4 ou 5 dias não tínhamos nada, nem sequer, não havia conexão, não havia internet, não podia conectar, não podia ligar aos meus pais, tive de os avisar que... Mas ias contactando com as populações? Sim, havia
aldeiazinhas, mas a coisa era tão remota. Nós normalmente encontrávamos, a cada tipo 3 horas havia uma aldeiazinha que tinha um sítio onde podíamos comer. Mas era tão remoto que houve um dia em que nós tomámos o pequeno almoço, continuámos a andar, 1 hora depois parámos, passámos por um sítio e eu disse, não tenho fome ainda, esperamos pela próxima. A próxima foram 24 horas depois. Ui. Não comemos durante 24 horas porque simplesmente não havia sítio. E bebemos água porque ele tinha aquelas pastilhinhas que fazem a água saber a água da piscina. Sim, pastilhas de cloro. Exatamente. Purificadoras, não é? Exatamente. E então foi mesmo duro. Pois, não, claro, ao fim de um mês o teu corpo, não é? Sim, aí foi. Deu sinal. Mas foi aí também que eu tive a ideia de viajar de bicicleta. Pois é, como é que surgiu essa ideia? Então... A ideia de pedalar no Irão. Exatamente. Foi que estavas a dormir no meio da selva birmanesa e pensaste, Anitta, vai pedalar para o Irão. Foi? Não. E uma luz apareceu sobre ti. Foi um pouco forçada. Foi? Conta. Porque... logo no segundo dia em que começámos a andar, fomos apanhados pelas autoridades no norte da Birmânia. Os turistas, isto foi numa altura sensível, que foi a altura das eleições, durante a campanha das eleições, que trouxeram democracia, que infelizmente não durou, a Myanmar. E foi uma altura bastante sensível, mas já nessa altura os turistas têm de ficar, ou tinham de ficar, em hotéis para turistas. Okay. E no norte da Birmânia, perto da fronteira com a Índia, que ainda por cima é uma fronteira, é sempre mais sensível, não havia nenhum. Então as autoridades, quando nos apanharam, disseram, vocês não podem andar aqui, vocês queriam pôr-nos num autocarro para Mandalay, e na mesma altura em que nós fomos, foi incrível, quando fomos apanhados pela polícia, passou um grupo de ciclistas por nós. Ok. E o meu amigo virou-se e disse, e eles? E eles, mas isso é diferente. E então nós decidimos... Uma luz acendeu-se na tua cabeça. Na cidadezinha, eles deixaram-nos num hotel na cidade mais próxima, o hotel mais próximo em que se podia ficar turistas. E nós decidimos, vamos comprar bicicletas, vamos fingir que andamos de bicicleta. Malandros. Sim. E fizeram isso? Fizemos isso. Literalmente andámos com a bicicleta pela mão. Ok. Com a nossa mala em cima da bicicleta, com a bicicleta pela mão, e toda a gente nos perguntava, mas estão com furo, precisam de ajuda? E nós, não. E andávamos assim. Nós andamos a fingir que somos ciclistas. Exatamente. E fingíamos, e depois, quando chegava a altura de acampar, escondíamos e acampávamos. Mas isto durou quanto tempo, esse teatro todo? O tempo todo. O tempo todo? Até chegarmos a Mandalay, porque depois já tínhamos as bicicletas e continuámos. Portanto, quando se diz, Anitta, tu andaste a pé pela Birmânia... Andaste tu, o teu amigo e mais 2 bicicletas para fingir que eram ciclistas. Pronto, está explicado. Exatamente. E foi aí que surgiu a ideia, eu vou pedalar no Irão. Sim, foi? Porque eu já tinha estado no Irão, uma viagem normal de um mês, e naqueles dias em que estávamos a andar, às vezes depois de andarmos o que tínhamos de andar, não é? E ele era muito rígido. Eu parei de caminhar aqui, eu começo amanhã aqui. Mas depois íamos de bicicleta à procura de um sítio para acampar. Okay. E eu pensava, uau, isto é tão melhor de bicicleta. Mas porquê o Irão? Eu, quando lá fui pela primeira vez, adorei. Depois soube de várias partes do Irão onde não tinha ido e fiquei com vontade de voltar. E na minha cabeça eu lembro-me de não ser muito montanhoso. E como eu não gosto muito de subir montanhas de bicicleta, eu pensei, eu acho que é fazível. O viajante é um crente, não é? É. Tudo é possível, não é? E os mapas têm uma coisa fantástica. Não há montanhas, não é? Pois não. É tudo plano, é uma folhinha, não é? Exato. Eu depois descobri que a coisa não é exatamente bem assim. Portanto, fartaste de sofrer no Irão, foi? Um bocadinho. Sofri um bocado, sim. Já lá vamos ao Irão. Então, depois acabaste essa viagem de Myanmar e foste trabalhar para a China, não é? Arranjar dinheiro para ires, então, cumprir o teu... não era um sonho, mas uma ideia, essa ideia que te surgiu na Birmânia, que era pedalar pelo Irão. Exato. O que é que foste fazer para a China durante um ano? Dar aulas também, não foi? Dar aulas de inglês a crianças, numa escola de línguas. E... Aí já não fizeste madame na China? Não. Se bem que a vida lá era muito... Se posso dizer, tipo, se me perguntam o país onde tiveste a melhor qualidade de vida, foi a China. Foi? Foi a China, sim. Porquê? Eu ganhava relativamente bem. Foi em que ano isso? 2016. Ok.
Sim. Sim, naquela altura em que a China estava ali nos 2015, 2016. Nos últimos anos de crescimentos. Sim, malucos, e ainda quando já foi, acho que quando eu estava lá que o Xi Jinping começou a se consolidar o poder, mas ainda a coisa estava ainda muito solta, ainda não se sabia, tipo, que ele ia consolidar o poder daquela forma. Foi quando começou a, tipo, atacar um pouco outros membros do partido, usando a corrupção, que era real, como também forma de ganhar poder dentro do partido. Mas ainda havia bastante liberdade. Eu lembro-me que a empresa que me contratou-me com um visto de business. Nem foi um visto de trabalho. Foi assim tudo um bocadinho... Eu estava lá, tinha as condições... Tal era a urgência de ter gente, não é? Sim, totalmente. A darem aulas de inglês. Totalmente. Era uma indústria enorme que agora desapareceu totalmente. Eles proibiram toda essa indústria. Então foste dar aulas de inglês para a China. E viveste lá um ano, não foi? Sim. E foi engraçado porque um amigo meu uma vez perguntou-me: mas não tens, estávamos a falar de viagens, não tens curiosidade de ir à China? Eu, não, zero curiosidade. Assim, ele disse: mas como é que podes dizer isso de um país? Tu não tinhas? Não tinha, não. E claro, pela boca morre o peixe. Sim. Fui para lá e adorei. Aproveitaste esse ano para viajar pela China? Não tinha muitas férias, infelizmente não tinha muitas férias lá. Há fins de semana na China? Mas nós trabalhávamos muito aos fins de semana porque éramos uma escola e os pobres miúdos estudam tanto e mesmo durante os fins de semana... Na China? Cheios de atividades, muitas vezes chegavam às 10 da manhã e já tinham tido aula de piano, aula de violino, aula de caligrafia. Os miúdos, é muito duro. O elevador social é turbinado, digamos assim. Turbinadíssimo. Assim, tipo, a educação é tão importante e tudo é assim tão importante. Tudo exagerado. A competição é tão extrema. É? Sim. Na China, tipo, a competição para entrar nas melhores escolas e tudo depende de um exame, o Gaokao, que é um exame para toda a gente na China e que decide para onde vais. Então, desde o início, está toda a gente já focada naquilo, não é? Muito bem. Olha, Anitta, vamos continuar a falar da China e dessa viagem louca que tu fizeste, 9 meses entre a China e Portugal, com uma passagem de 2 meses pelo Irão, mas para já vamos abrir o álbum de viagem. Anitta, guardas contigo ou em casa algum objeto que tenhas trazido das tuas muitas viagens? Então, para mim é difícil porque se houve uma coisa que eu aprendi com esse meu amigo e que eu acho que marcou a forma como eu viajo... O amigo galês. O amigo, ele era inglês. Inglês, de País de Gales. Sim, veio do País de Gales. Foi desprendimento, além de que eu perco muitas coisas. Mas exatamente o lenço que eu estou a usar, eu perco tudo. Uma pessoa tem de se desprender, se não sofre. Aí a cabeça? Também. Se não tivesse, a minha mãe diz, se não tivesse agarrada ao corpo, também um clássico. deve estar no top 5 das frases mais ditas pelas mães, não é? Exatamente. E a minha mãe na exceção. Mas consegui guardar o lenço que trazes hoje. Que trago hoje e que foi o lenço que eu usei durante aqueles 2 meses no Irão. Está bem velhinho, eu já raramente uso, porque... É um lenço que trazes ao pescoço, de cor assim, tijolo, não é? Era vermelho. Era vermelho. Era vermelho, mas foi tipo, especialmente... Compraste lá no Irão? Não, comprei na Índia, mas levei porque eu sabia que eu ia precisar de um lenço para estar no Irão. E 2 meses de suor e sol transformaram a cor. É o melhor amigo das mulheres no Irão, não é? Um lenço. Sim, é necessário. É necessário. É Vamos falar disso na segunda parte. Ok. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. Até já. Sente-se seguro aqui dentro. Eu, se quisesse, tinha chegado aqui, matava ou ia-me embora, ninguém dava para ir. Esta é a história de Jorge Jardim, o agente secreto que parecia um simples homem de negócios, mas liderou missões perigosas em todo o mundo, tentou criar um país e foi pai de um clã de mulheres aventureiras. Filho, isto nunca podes dizer a ninguém. Isto é absolutamente confidencial. O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão,
e tem banda sonora original dos HMB. Estreia a 18 de março. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso para a segunda parte das Conversas do Fim do Mundo. Esta semana estamos à conversa com a viajante Anita Faria, uma autêntica globetrotter. Ela já viveu em vários países, viajou por tantos outros. Estávamos, Anita, a começar a contar, ou tu estavas a começar a contar a tua viagem entre a China e Portugal, com uma com uma passagem de 2 meses pelo Irão, onde pedalaste a antiga Pérsia. Ficámos na nossa conversa de falar, no final da primeira parte, de falar da condição das mulheres no Irão. A pergunta é inevitável. Uma portuguesa sozinha a pedalar no Irão, tem medo, é difícil? Explica-nos. Medo, lá está. Como disse medo tu não tens medo de nada. É uma coisa que não me assiste. Exato. Não. Ok, vamos seguir em frente, pronto. Não, obviamente, tipo, não é bem o medo, é mais, e acho que aí é mais... Em que ano é que foi essa viagem, já agora? Essa viagem foi em 2017. 2017, ok. Portanto, antes daqueles tumultos todos, sim. com as mulheres por causa daquela jovem estudante que foi assassinada na rua por não usar Exatamente. Quem é estrangeiro no Irão, o Irão é talvez o país mais hospitaleiro, mas de longe eu nunca conheci nada assim. É o país mais hospitaleiro que eu alguma vez encontrei, que algumas vezes vi. As pessoas são as pessoas mais hospitaleiras, mais generosas, verdadeiramente, que eu já vi. E, como tal, quem é estrangeiro é um visitante, é um convidado. Portanto, goza de um estatuto diferente, é isso? Exatamente. Então... Há até assim uma espécie, não sei, diz-me se é verdade ou não, há assim uma espécie de uma obrigação de quem recebe, de tratar bem, é? Sim. E então isso protegia... Mesmo que seja uma mulher. Exatamente. Não... E como acontece em muitos países conservadores, não só no Irão, uma mulher estrangeira, uma mulher não muçulmana, não é bem uma mulher. Então, na verdade, claro que há questões, como isto é em todo o mundo, a viajar enquanto mulher, há questões em todo o mundo que são questões do assédio. Isso. E que é uma realidade, não é uma questão de se, é uma questão de quando. Quando é que vai acontecer? Já aconteceu em vários sítios. Tipo, já? Sim, acontece a qualquer mulher que viaje. Mas, por outro lado, é importante pensar que a maioria das pessoas, a esmagadora maioria das pessoas, homens e mulheres, são boas pessoas. E se eu tive algumas experiências, e aqui não estou a falar só do Irão, tive algumas experiências menos positivas. Há muitas positivas, não é? A esmagadora maioria das pessoas. Isso é bom. Vamos focar-nos aí. Olha, conta-me lá o Irão. Afinal, aquilo é um país em que se sobe muito, não é? Tu odeias subir de bicicleta. Mas afinal, o que eu acho extraordinário na tua pessoa é que tu nem eras ligada às bicicletas. Não. E não és. Quer dizer, agora sim. Sou, não, agora andas de bicicleta diariamente, pelo que percebi, não é? Sim, agora eu adoro bicicleta. Agora, mas não era. Mas não és uma sporty, é para relaxar e ir para o trabalho, é isso? Exatamente, okay. Eu não sou aquelas pessoas que tipo da licra, não. Não sou, nunca fui, nem queres ser. Não é mas como é, enfim, lanças-te para o Irão naquilo que se chama um chasso velho, uma bicicleta que era perfeitamente normal, e vais tu. Sim. Eu sou um bocadinho. Vem-me uma ideia. Quando me vem uma ideia, eu tenho dificuldade em largar a ideia. Sim. E depois, especialmente se eu digo a alguém que eu tive essa ideia e depois não faço, fica assim mal, como se eu tivesse tipo, eu disse isto, depois agora cortei-me. Não. Então foi isso. Okay. Eu tinha tido a ideia lá na Birmânia. Não é? Eu pensei, é ali, olha, agora é o que for. E isto foi tanto assim que eu depois acabei por viajar. Eu vim da China e eu queria viajar, eu achei, para pedalar em março, à altura do Ano Novo Persa. Isso significa que eu romantizaste a coisa. Exatamente. Quer dizer que eu viajei pela Ásia Central, tipo,
Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão, no inverno. Tipo, foste por cima. Fui por cima. Ok. Sim. Fizeste os uns todos. Sim, porque... Na neve, durante o inverno. Sim, Ok. porque a rota... Porque há as duas rotas da seda, digamos, não é? A do sul seria Afeganistão, Paquistão. É muito E aí difícil. estava fora de questão, não é? Não dá para passar. Mas por cima é muito seguro do ponto de vista tipo... Ok. mesmo- Portanto, por cima foste autocarro, comboio... Exatamente. Autocarro, muito autocarro. Marchutka, que é aquela que... aquelas carrinhas do tempo... soviéticas. Parece um ali. supositório com rodas, não é? Exatamente, as marchutkas. Peço desculpa pela imagem, Sim. senhores ouvintes, mas é a melhor descrição, não é? É exatamente. Depois tem assim isso. 2 faróizinhos redondinhos à frente, não é? Sim, sim. Muito engraçadas Yeah. essas caminhonetas. Yeah. No inverno, não é? Eu vi imagens tuas, de uns artigos que escreveste, acho que eram comboios na Ásia Central. O que é extraordinário ao ver essas imagens é que parece que vai tudo em convívio. Não é? Isso foi quando... Foi onde? Isso foi na China. Ainda a Ásia na China. Central, mas a Ásia Central começa ali, porque Ok. a zona de Xinjiang, que é uma zona uigur, é uma zona muçulmana, aliás, é uma zona Tensa, não é? tensa, mas foi muito interessante de viajar lá. E aquela viagem aconteceu porque eu ia atravessar uma fronteira, mas foi no inverno, e a fronteira fechou pela neve. Então eu tive de apanhar um comboio daqueles tipo tudo junto e fé em Deus. Toda a molhada. Toda uma olhada, cheíssimo, 24 horas. E no fim, eu acho que as pessoas já estavam tão exaustas que chegou e as pessoas começaram a dançar. Foi! Sim, e foi muito interessante, que Que eram giro. todos uigures e estavam assim todos a dançar, e chega o revisor, que era Han, chinês etnicamente, Ok. todo assim muito, e as senhoras tipo a dançarem à volta dele, foi surreal. Sim. Numa explosão de alegria genuína, Sim, não é? sim, eu não sei, foi exaustão, alegria porque estávamos quase a chegar. Tudo à não mistura. É extraordinário, espetacular. Conta-me lá como é que é atravessar a Ásia Central, Anitta. Ai, eu recomendo, super recomendo. Sim. É lindíssimo viajar no inverno para uma portuguesa de Lisboa que não vê muita neve. Foi incrível, as paisagens. Mágico, não é? Mágico, sim. E há coisas muito, muito incríveis. Talvez tipo a coisa mais incrível que eu vi foi Darvaza, que é uma cratera no Turcomenistão. Enorme, que está a arder há dezenas de sim, anos. já se falou aqui neste programa. Exatamente. Mas chama o... Gates of Hell. Gates of Hell, exatamente. Yeah. E que marcou... Lá está. Porque é lava, não é? Arder... Não, é gás. É gás, gás é isso, natural. é isso. Porque o Turcomenistão está... eu acho que deve ser só Está em gás cima do natural. botija de gás. Está em cima de uma botija de gás. E então, uma das coisas em relação à Ásia Central que convém ter é um pouco de organização. Porque, dependendo do país, a questão dos vistos é complexa. E, por exemplo, o Turcomenistão só permite a entrada de viajantes sem ser numa tour se for um transit visa. Visa de trânsito. Portanto, tens X dias para Exatamente. atravessar o país. E tens de justificar porque é que vais atravessar o Turcomenistão. E eu tive de justificar, eu disse, eu vou para o Irão, venho do Uzbequistão, e para voar teria de voar até a Turquia e voltar para trás. E eles concederam e perguntaram, e uma pessoa tem de entrar numa fronteira e sair numa fronteira. Temos de dizer quais são as fronteiras. Ok, muito bem. Yeah. Então, depois chegas ao Irão, aí compras a tal bicicleta. Chegas ao Irão pelo norte, é isso? Exatamente. E compras a tal bicicleta e pões-te a pedalar no Irão. Exatamente. As mulheres não podem, não é? Nas cidades. Quer dizer, não podem, mas podem. Explica lá isso. Exatamente. Eu tinha essa dúvida até chegar ao Irão. Porque eu falava com as pessoas e pensava, mas é legal. E eles tipo... as pessoas evitavam. E depois eu percebi que no Irão tudo é ilegal. Dançar tudo é ilegal. Ilegal. Dançar é ilegal, as mulheres não podem cantar, há muitas coisas que não se podem fazer. Mas há uma diferença entre o que é ilegal e o que não se pode fazer. E na verdade é ilegal as mulheres andarem de bicicleta, mas as mulheres andam de bicicleta. Ok. Muito bem. Portanto, tiveste liberdade total para andar de bicicleta. Sim. E andaste por onde quiseste? Sim, há uma cidade onde dizem às viajantes mulheres para não andarem de bicicleta, que é Qom, que é uma cidade muito religiosa. Ok. Onde tinham sido presas umas mulheres ciclistas
isto foi assim, coisas que dizem. Há muita solidariedade entre ciclistas no Irão. Então eu entrei em contacto com... Portanto, encontraste muita gente a atravessar o país a pedalar? Não, foi através da internet. Encontrei algumas pessoas. Uma delas, uma mulher também. Boa. Também que fez parte do caminho que eu também tinha feito. Portanto, elas também existem mesmo no Irão. Há mulheres, é gente muito... Quanto tempo separou a tua primeira ida ao Irão e esta viagem de bicicleta, Anitta? 2 anos. Encontraste muitas diferenças em 2 anos? Não. Não. Talvez um pouco mais de... Não sei, as pessoas um pouco mais fartas. Alguém me disse uma coisa do género. Fartas do regime. Fartas do regime, fartas da situação. Do peso da religião no país? Não. Não é. Essa é uma coisa que eu acho que nem sempre religiosidade e conservadorismo estão ligados. Eu, por exemplo, eu tive com um grupo de jovens tipo super... Em Hormuz, na ilha de Hormuz, há muitos hippies que vêm de Teherão para ter um bocadinho mais liberdade, porque tem um bocadinho mais liberdade ali, é mais relaxado. E eu conheci-os, fiquei na casa deles, e um deles foi das pessoas mais, tipo, era muito espiritual, eu chamava-lhe Jesus, porque ele tinha assim cabelos compridos, e ele era muito religioso, lia o Corão todos os dias, mas ao mesmo tempo a religiosidade dele não tinha nada a ver com aquele... Então é complexo. É muito complexo, não é? Aquilo é uma... O que para nós é a ordem natural das coisas naquela parte do mundo, não é? Não é, mas eu acho que é um pouco como aqui, não é? Tipo... Sim, eles vão ter a mesma visão de nós, não é? É isso, tipo, para cada pessoa também, temos, por exemplo, não é? Este é um país de maioria católica, mas cada pessoa vive, mesmo o seu catolicismo, pode vivê-lo de diferentes maneiras, não é? Claro. Eu acho que não é diferente, na verdade somos todos similares. Damos nomes diferentes às coisas, exatamente, não é? Exato. E tu que vens das línguas, não é? Exato. Sabes isso. Muito bem. Olha, mas conta-me lá, onde é que dormias no Irão, de bicicleta? Bom, dormi onde calhava. E a coisa muito fixe no Irão é que a hospitalidade é mesmo enorme e deixam-te realmente dormir um pouco onde quiseres, tipo... nos parques das cidades, literalmente, tipo, imagina, assim como dormir, tipo, olha, vou dormir no Jardim da Estrela. Exato. Era do género. E havia guardas a guardar os parques, então era tranquilo. Quem diria, pronto. E as pessoas gostam muito de acampar durante o dia, com tendazinhas. Eles adoram fazer piqueniques, os iranianos adoram piqueniques. Sim. E então, eu punha lá a minha tenda à tarde, perfeitamente normal, e simplesmente ficava lá a tenda. A um certo ponto, o guarda percebia, e eu dizia, está aqui, eu estou aqui, está-se bem. Pronto, e aí ficava. E se não era isso, foi também quando houve vezes que não me deixaram dormir no parque, porque diziam, isto não é seguro, e levaram-me tipo para pequenos apartamentos que eles têm ou quartos que têm na Câmara Municipal no sítio. Levavam para lá. Ok, protegiam-te. Sim, ou às portas do Crescente Vermelho, por todo lado. Sim. Fantástico, muito bem. Mas dormias com uma faca debaixo da almofada. Sim, mas era uma faca daquelas, tipo aquelas facas... era um pouco melhor do que uma faca daquelas de... uma faca... Era uma faca da manteiga. Pouco. Era mais uma coisa psicológica. Era para te sentires, era mais para teu conforto. Era muito bem, muito bem. Olha, tenho aqui uma última pergunta antes de irmos para o check-out. Sim. Portanto, depois fizeste o Irão 2 meses de bicicleta, depois foste para a Turquia. Sim. Quando se entra já no continente europeu, posso concluir que depois é tudo muito mais fácil. Não. Pronto. Porque... Outro programa, senhores ouvintes. Não, porque o Irão pode ter muitos desafios, mas os autocarros no Irão e mesmo na Turquia são maravilhosos. Chegas à Europa, autocarros assim, todos apertadinhos, sem espaço, tipo, e pensas, aqui. Então e lá? É tudo à larga? À larga. Então no Irão tipo, havia uns autocarros tipo, que eram uns VIP, que era tipo poltronas. Incrível. Muito bem. Portanto, chegas a casa ao fim de 9 meses, não foi? Foi o tempo que durou essa viagem entre a China e aqui Portugal. Anitta, como é que se chega de uma viagem destas? Como é que é chegar a casa? É estranho. Há assim um enorme vazio, não há? No dia seguinte, quando se acorda já na nossa casa ou na casa dos pais, não é? E se pensa, então e agora não vou viajar, vou fazer o quê? Sim.
Sim, é difícil e uma pessoa pensa sempre que tipo, não, eu vou encontrar a resposta. Não se encontra a resposta, tipo, uma pessoa depois quer continuar. Pois é, não quer parar, não é? Sim. A viagem é viciante. É viciante, é. Boa. Já tens alguma planeada? Por acaso agora tenho... A minha forma de viajar mudou agora bastante. E nos últimos tempos tenho aprendido coreano. Comecei há quase 2 anos a aprender coreano. E então agora vou passar 3 meses na Coreia a estudar... Do Sul? Na Coreia do Sul, sim. A estudar... A Coreia do Norte não te fascina? Não é que eu não gostasse um dia de ver, especialmente agora... Mas não é bom para viver, não é? Não. E não sei. Não, agora já não digo que não, porque disse antes disso e depois tive de comer as minhas palavras, não é? Mas não. Quero estudar, quero passar um bom tempo na mesma cidade parada e... Portanto, Coreia do Sul, vais para lá 3 meses estudar coreano. Yep. Numa universidade. Olha, boa sorte. Obrigada. Porque as línguas asiáticas, aquilo... Então é bem difícil. Uma vida inteira, não é? Sim. Para falar bem uma língua. Sim. Mas tu consegues. Vamos ver. Claro que sim. Olha, vamos fazer check-out? Sim, vamos ver. Vamos embora. Vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha mala vai sempre... O passaporte. Passaporte, não falha, não é? Não. ou tiveste vários? Eu já tive vários. Mas... É daquelas coisas que tu perdeste menos a cabeça porque está agarrado ao pescoço? Não. O passaporte nunca perdi. A viagem com mais peripécias que realizei até hoje? Então, eu acho que foi uma viagem... Dentro daquela viagem da Ásia Central, eu conheci uma rapariga chinesa que me disse para... há um sítio, Tazhong, e podes ir de boleia. Ir de boleia na China, quando uma pessoa não fala chinês, não é fácil. E essa viagem envolveu eu, basicamente, a convencer uns uigures a forçarem Han a darem-me boleia, a ir para um hotel que não me registou e depois ser presa pela polícia. Ui! Eles revistaram a minha mala toda e depois fizeram-me entrar num autocarro para ir para uma outra cidade e foi tipo, em, não sei, 2 dias, foi um caos. Pensaste, isto tem que acabar aqui, senão eu não... Sim. Eu pensei, olha, eu vou-me rir disto um dia. Pronto, já está. Olha, pronto. O carimbo de passaporte ou o visto mais difícil de obter? Paquistão. É. Difícil porque? Difícil, depende do consulado e na altura que eu pedi em Lisboa, só se pode pedir no sítio onde se reside ou de onde se é. Então tive de pedir em Lisboa e dependendo do consulado é mais ou menos difícil. Naquela altura no consulado e disseram-me, tem sorte porque o antigo cônsul não deixava mulheres sozinhas, não dava vistos a mulheres que viajassem sozinhas. Mas aquele deu-me, mas tive de pedir tive de encontrar uma agência que me desse uma carta de convite. Foi uma confusão. Eu conseguiste? Eu achava que não ia conseguir. Paquistão. Fui. E vale muito a pena. Vale muito a pena. Tu és uma otimista, isso é espetacular. Mas vale, é tão bonito. A recordação de viagem mais cara, qual foi, Anitta? Então, eu pensei porque realmente eu não compro coisas, mas pensei que uma das minhas extravagâncias foi uma visita guiada, um trilho guiado até à cidade perdida na Colômbia, em Santa Marta, e da Serra Nevada. Exato, Santa Marta da Serra Nevada. E foi caro, não sei, foi justo, mas para mim Custou a dar. Custou a dar, mas valeu totalmente a pena. Valeu a pena, ok. E quando estava lá, e sinto-me um pouco culpada por isto, mas levei uma cerâmicazinha que estava lá, tipo um pedacinho de cerâmica, então ficou a minha recordação. E foi a recordação mais cara. Boa. A refeição mais estranha, qual foi? Eu pensei que ia dizer qualquer coisa na China, mas não. Foi um pequeno almoço. Tipo, nos primeiros dias da primeira vez que estive no Irão, entrei num restaurante que estava assim cheio de senhores e que depois percebi que era um restaurante que serve, depois percebi mais tarde que serve só ovelha, tipo borrego, mas só é tipo pés, tipo as patas, a cabeça, o olho, língua, olhos
E eu, quando me apercebi, já lá estava, então disse, então, sopa e pão. E a sopa era uma água de gordura de borrego, então comi só o pão. Pronto, enquanto houver pão, estamos safos, não é? Gostava de viajar com? Então, eu não sei se tinha pedalada para viajar com ela. Mas... Quando ela ainda estava viva, Dervla Murphy. A tal escritora que tu adoras. Exatamente. Já leste os livros todos dela? A maioria. A maioria. Há alguns. E o primeiro livro dela foi exatamente sobre... Ela também foi uma pessoa que começou a viajar muito tarde, depois dos pais dela morrerem, porque ela cuidava dos pais, já depois dos 30, e viajou. A primeira viagem que ela fez foi de bicicleta da Irlanda até à Índia. Uau, muito bem. Uma boa inspiração. Incrível. Quando é que sai o teu livro? Não sei. Não sai? Não sei. Há gente com histórias melhores e que sabe escrever melhor. Está bem, mas venha de lá esse livro, anda lá, Anitta, vá. Olha, música. Qual foi a música que escolheste para fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana? Então, eu estava também pensei numa música iraniana, mas pensei, não, é um pouco triste. Então, escolhi uma música indiana de um artista que é o Arjit Singh, de um filme de Bollywood, que é Ye Javani Hai Divani, e que se chama Ilahi, e que fala sobre este sentimento que temos dentro de nós, que nos inquieta e que nos faz querer continuar a... A inquietação. Sim, a inquietação. É uma inquietação. É uma inquietação. Como é que se diz em indiano? É inquietação? Não, o filme Ilahi quer dizer Deus. Ok. Já estava a querer saber demais. Olha, Anitta, foi um gosto, obrigado. Não, prazer, eu gostei muito, obrigada por receber. Música indiana vai fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana. Estamos de regresso de 2 a 8 dias, já sabem, sejam bons e boas viagens. फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे